Olá, gente amiga, que os céus toquem o seu coração. Aqui quem está falando é o irmão Ari e hoje nós abordaremos o capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus em mais um dia da série Um Capítulo por Dia. Logo no início do capítulo 2, nós nos deparamos com uma instigante pergunta. E que pergunta é esta? Ela pode ser encontrada em Mateus capítulo 2, versículo 2, onde nos diz o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esta é, de fato, uma pergunta importante. Mas não se trata apenas de procurar saber sobre um rei de uma nação. Não se está aqui a inquirir sobre um personagem politicamente relevante para uma nação. O que está por trás desta pergunta é, na verdade, o desejo humano de encontrar a mais valiosa, imponente, gloriosa e majestosa personalidade que já se viu entre os homens, Jesus Cristo. Esta é, como já afirmamos, uma importante pergunta, mas precisamos fazer a seguinte reflexão. Por melhor que seja a pergunta, ela jamais será boa por si só, uma vez que, se esta pergunta for dirigida à pessoa errada, ela perderá todos os seus atributos, pois a porta para uma boa resposta estará irremediavelmente perdida. E foi exatamente isto que fizeram os magos do Oriente. Observe o que nos diz toda a narrativa bíblica constante deste capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. Neste capítulo, conta-se que os magos do Oriente foram a Jerusalém, cidade onde Herodes tomava assento como rei, procurando saber onde poderiam encontrar o rei dos judeus que acabara de nascer. Os magos eram, de fato, portadores de uma importante e singular pergunta, pois eles queriam conhecer o rei dos judeus. Herodes, por outro lado, era aqui qualificado como o homem errado a quem a pergunta fora dirigida, e o desejo do seu coração era unicamente matar o rei dos judeus. E do diálogo travado entre eles, logo se descobriu onde o verdadeiro rei dos judeus, Jesus Cristo, havia nascido. Em Belém, uma vila cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Observe que aquele que é o pão da vida, como nos faz saber João no capítulo 4, versículo 48, este Jesus, o pão da vida, não poderia ter nascido num lugar mais adequado. E por que afirmamos isso? Porque a palavra Belém, que consta no nosso texto bíblico, ela é uma tradução do vocábulo grego Bethlehem, que significa casa do pão. Então observe, o pão da vida, Jesus Cristo, nascido na casa do pão, Belém, tornou-se o mais valioso alimento para uma humanidade faminta. E são dele as seguintes palavras: o que vem a mim jamais terá fome. João capítulo 6, versículo 35. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.